Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Bom, meus irmãos, filhos e filhas do carisma Padre Pio, né? Estamos mais uma vez reunidos para a gente falar um pouco, né? Deixa eu ajeitar aqui, a cadeira está longe. Falar um pouco sobre dar continuidade na vida do servo na comunidade Padre Pio, né? Como eu já disse em outros vídeos, o servo é aquele que de uma forma ou de outra dá aquilo que ele pode dar, dá aquilo que ele tem, né? Então, serviço na comunidade Padre Pio não é nada mais, nada menos do que acolher, que é o carisma da comunidade. Acolher aquilo que Deus nos mostra, Deus nos dá, aquilo que o Espírito Santo faz mover em nós. Estava falando esses dias para um caminhante da comunidade Padre Pio, o Márcio, o Márcio Pica-Pau, mais conhecido como Márcio Pica-Pau, aí do nosso Ministério de Música da comunidade. E justamente isso, né? Que eu, como fundador, eu não sou uma pessoa chata de estar cobrando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é obrigatório, etc e tal. Na comunidade Padre Pio, quem incomoda é o Espírito Santo. Então não tem pessoa, Espírito Santo, pessoa, Pai, Filho, Espírito Santo, não tem pessoa melhor para incomodar, para cobrar do que o Espírito Santo. Então, essa função não é minha, é dele. Então deixa ele ir lá, deixa ele cobrar de vocês, tá bom? E que ele cobre mesmo, que ele incomode, né? Porque os carismas não são nossos. O carisma não é meu. O carisma é para os irmãos, né? Então nós temos um dom, né? É dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o dom de servir bem, o dom da caridade, o dom da profecia, da intercessão, de orar em línguas, dons. E muitos dons que não são nossos, são de Deus. E se veio para nós, é para a gente partilhar, que nem nas primeiras comunidades. Tudo que eles tinham, eles viviam e partilhavam em bem comum, né? Materialmente falando, se um membro da comunidade tinha um terreno, alguma coisa, eles vendiam, partilhavam em bem comum. Então, se eu tinha, todos tinham. Na comunidade é assim também com os retirantes. Se uma família vem e traz alguma coisa, um pacote de biscoito, não é para ele, é para dividir como comunidade. Amém? Então, assim também são os santos, né? Assim, a exemplo de Padre Pio, né? E uma das coisas que nós temos na comunidade Padre Pio como graça de Deus e partilha entre todos os servos, missionários, caminhantes, retirantes, é o diário espiritual, né? E eu tenho aqui, muito simples, que o Oswaldo digita, ele coloca na forma correta, que o meu filho, o Michael, ele faz o comentário do diário espiritual do dia a dia. Então, uma das ferramentas muito importantes e principais na comunidade Padre Pio. Caminhante, a grande maioria, eu acredito que não esteja fazendo o diário espiritual. Os missionários, né? Então, é uma ferramenta importante. Porque, por exemplo, você chega lá na comunidade Padre Pio como um caminhante, como um missionário. Eu vou ministrar uma palavra. Você vai ministrar uma palavra lá na comunidade. O retirante da comunidade
pode te pegar e dizer: nossa, no diário hoje tá assim, você viu, irmão? Você viu, irmã? E você responder: eu não fiz, eu não tenho, né? Então, isso pode ser uma cobrança não minha, mas do Espírito Santo, que você pode depois cair nessa daí, que não deixa de ser uma armadilhazinha do encardido, do adversário de Deus. Então é simples, né? Quando todo dia 1º, todo dia 30, já está pronto o diário. Então é fácil, né? Dá para baixar no celular. Deixa eu ver, dá para ver? Não está refletindo aqui, né? Não dá. É a luz. Bom, depois eu mando para vocês essa questão do diário espiritual. Vou só pedir que a gente manda o aplicativo. O aplicativo não. Seria interessante a gente pensar num aplicativo. Então aqui diz como fazer o diário espiritual passo a passo. Se acomode tranquilamente. Tem aqui como as orações da comunidade São Padre Pio, que vai no diário. Tem a oração de Padre Pio. Tem os mistérios do Santo Rosário, né? Isso aqui todo mundo sabe. Enfim. E tem um testemunho, também vai um testemunho de um irmão. E todos os dias tem o Evangelho do dia, né? Que é partilhado em cima do Evangelho. Então, o propósito, né? E uma pergunta. Então, é muito importante a gente estar em comunhão na comunidade Padre Pio com o diário espiritual. Tá bom, gente? É uma ferramenta muito boa para nós estarmos em comunhão com a comunidade e principalmente com a igreja. Nós estamos meditando a liturgia diária, nós estamos em comunhão com a igreja do mundo inteiro. Tá bom? Agora, eu quero, né, a partir desse vídeo, começar a falar um pouco sobre a vida do nosso padroeiro. O serviço dele, já falei um pouco nos outros vídeos. Não tem como não falar de São Padre Pio, né? E um exemplo tremendo para mim, como fundador, e para toda a comunidade, o ser de Padre Pio. O ser dele, a exemplo de tantos outros santos, mas ele também se espelhou, ele seguiu exemplos de outros santos, São Francisco de Assis e tantos outros santos da nossa igreja. Assim agora nós, buscando a santidade, nos servir, nós também queremos imitar um pouco São Padre Pio, né? E para imitar uma pessoa, as virtudes, né, qualidades, a gente precisa conhecer ela. Para imitar Jesus, nós precisamos. Alguém teve que nos apresentar, alguém teve que nos levar até a casa dele, e daí sim ir conhecendo e ir se apaixonando. Assim também é Padre Pio. A comunidade Padre Pio, hoje, é claro que lá em São Giovanni Rotondo, tem a casa a casa lá de Padre Pio na Itália, e tem a casa onde ele realmente fica, onde ele viveu, morreu e ali está, o corpo intacto, lá em São Giovanni. Peço a Deus que um dia eu possa ter essa graça de ir até lá e trazer essa graça para vocês. Está trazendo São Padre Pio. E para a gente conhecer, nada melhor do que o filme, que no YouTube tem, né, no site da comunidade, filme de 3 horas, 2 partes. Ali você conhece um pouquinho da vida de Padre Pio, mas dá uma forma melhor de se apaixonar, de se aproximar e de procurar saber mais sobre esse santo que viveu seus 82 anos aqui na Terra, mais da metade dele, 50 anos, com os estigmas, as chagas de Jesus nas mãos, nos pés, no peito, e uma que não era tão revelada no ombro, né? A gente sabe que
o estigma da cruz. Então, Padre Pio tem muito para nos ensinar. Então tem vários livros, né? Eu estou com um pequenininho aqui. São Padre Pio de Pietrelcina, uma vida de oração. Então foi escrito aqui com o Padre Giovanni Ferreira Silva, né? Esse livrinho aqui, tá? Padre Giovanni Ferreira Silva. Então aqui tem um pouquinho, né? São Padre Pio, uma vida de oração. 25 de maio. Então aqui tem um cronograma da biografia dele, simplificado aqui, resumido. 25 de maio de 1887 foi o nascimento de Padre Pio, lá em Pietrelcina, na província de Benevento, Itália. Seus pais, Grazio Forgione e Maria Josepa de Nilsio Forgione. Então, Padre Pio nasceu em 25 de maio de 1887. Então, todo ano, em 25 de maio, nós comemoramos a natividade de Padre Pio. 26 de maio, no mesmo ano de 1887, foi o batismo de Padre Pio. Ele nasceu e no mesmo ano ele já foi batizado no dia seguinte. Olha que interessante, né? Foi o batismo dele. No dia 27 de setembro de 1899, faz sua primeira Eucaristia. 1899, ele faz sua primeira Eucaristia. 1º de janeiro de 1903, tem uma visão que se convence de fato que sua vida seria uma contínua luta contra o maligno. 6 de janeiro de 1903, entra para o noviciado dos Capuchinos em Morcone. Então, em 1903, ele entra para o noviciado. 27 de janeiro de 1903, recebe o hábito dos freis capuchinos. Então, Padre Pio era da ordem dos capuchinos. 22 de janeiro de 1904, faz sua primeira profissão religiosa de votos simples. 25 de janeiro de 1904, é enviado em missão para o mosteiro de Santa Elia para efetuar os estudos do 1º grau. E aí por diante, meus irmãos. Aqui tem todo um cronograma da vida de Padre Pio. Então é interessante, né, você ter esse livrinho, que a maioria das nossas livrarias católicas aí tem esse livro, né? Então tem datas importantíssimas que dá para a gente seguir a caminhada de Padre Pio do nascimento até a sua morte, né? Olha só, deixa eu ver aqui. 25 de abril de 1959, Padre Pio fica doente. Começa a transmitir mensagens espirituais pelo microfone após a recitação do Ângelus ao meio-dia e às 18 horas. Mesmo doente, ele transmitia as suas orações através do microfone para que todo mundo visse, né? 21 de dezembro de 1998, na presença do Papa João Paulo II, promulga-se o decreto sobre o milagre para a beatificação de Padre Pio, relativa à cura da senhora Concília de Martírio. E aí vai, né? Vamos ver aqui onde está, aqui onde fala. 20 de abril de 2008, exumação do corpo de Padre Pio. Vejam só, em 2008, Padre Pio foi exumado, tendo estado quase totalmente incorrupto. É colocado em uma exposição pública na cripta da igreja de Nossa Senhora das Graças, como parte das comemorações do 40º ano de seu falecimento, ou 40º, perdão, 40 anos, acho que é 40º, do seu 40 anos depois que ele faleceu, o seu corpo ainda estava incorrupto. E vai uma mensagem importante para nós da comunidade. Quando o Padre Pio foi exumado,
né? Lá estava o padre, o padre que nos visitou, Padre Marciano, e ele trouxe para nós e mandou para nós um pedaço da relíquia, de uma relíquia de Padre Pio que está com a gente até hoje, de 1º grau, que foi tirada na sua exumação, um pedaço do pano do amito, né? Um pano que fica atrás aqui das costas, e foi mandado para nós esse pedacinho. Então nós temos a graça de ter a relíquia de 1º grau, que a igreja diz assim: onde está a relíquia, ali está o santo. Então nós temos muitas graças de ter essa vida em oração, essa vida com o Padre Pio. Olha só, meus irmãos, em 1910 suas mãos aparecem avermelhadas e sentia pequenas dores. Naquele momento os estigmas eram ainda invisíveis. Em 1910 foi o primeiro sinal das estigmas de Padre Pio. Enfim, tem outro livrinho de oração, né? Com o Padre Pio, 15 dias. Cada dia é um momento de oração com o Padre Pio. Tem esse outro livro aqui de Padre Pio, de Helena Bergadano, né? O Perfume do Amor. Muito bom esse livro também, né? Tem aquele outro livro que eu gosto muito, que eu já mostrei para vocês, é um verdinho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ué, não está aqui não. Esse aqui também é muito bom, é bem fininho, já mostrei para vocês. Então, eu tenho um outro livro que fala sobre a investigação, né? A investigação de Padre Pio. Então, várias pessoas da igreja que investigam sobre a vida de Padre Pio, se realmente ele aconteceu, aqueles milagres, etc. e tal. Então é muito importante, primeiro, né, a gente tem essa vida em comunhão e partilha. Segundo, nós temos essa partilha com o diário espiritual, todos. E é claro que terceiro, né, a conhecer a vida do nosso santo. Às vezes nós entramos numa comunidade e não sabemos bem, tem um patrono como São Bento, como tantos outros santos da nossa igreja, São Francisco, enfim. E entramos na comunidade, mas não conhecemos a vida de Padre Pio. Tem gente que me pergunta e liga para mim: ô Moisés, Padre Pio está aí? Eu falei: meu filho, Padre Pio morreu. Eu queria falar com o Padre Pio. Então você vai ter que ir para outro plano, ou se você tiver a graça de ela aparecer para você, né? Porque Padre Pio, mesmo depois de morto, ele ainda apareceu para muitas pessoas, fazendo seus milagres através de Deus, operando milagres através dele. Então, minha gente, fica essa mensagem, fica esse recado, né? Nessa nossa formação, nessa nossa caminhada missionária dentro da comunidade Padre Pio, é muito importante nós termos o conhecimento dos santos. Principalmente de São Padre Pio. Claro que nós temos a Santa Madre Teresa de Calcutá, nós temos São Francisco de Assis, Santo Antônio, nossos padroeiros, é claro, né? A Virgem Maria em primeiro lugar, essa devoção, essa paixão, esse amor, esse carinho por Nossa Senhora, assim como o Padre Pio tinha. Então, né, para ser um bom servo dentro da comunidade Padre Pio, né, você nunca vai ser o perfeito. O perfeito é Deus, né? Então, o único perfeito é Deus. Mas buscamos muito estar próximo de Jesus, né? A frase de Padre Pio, que até a Valdinene fez uma música, né? O que importa é estar perto de Jesus, né? Então, para a gente estar mais perto de Jesus, precisa ter essas comunhões, precisa ter essas partilhas. Nós temos na comunidade Padre Pio com os irmãos acolhidos, que é a menina dos olhos de Deus,
são os pobres, né? Os pobres de rua, a caridade. Então nós temos muito essa partilha com eles, oração, celebração, porque é incessantemente, incansável essa nossa busca da restauração, a libertação, a cura desses nossos irmãos. Mas nós também precisamos, como servos e servas, missionários, missionárias, caminhantes da comunidade, estar em comunhão com nós mesmos, ser mais e mais humildes, compreensivos uns com os outros, né? Sermos um dentro da comunidade. Fulano, Beltrano, Cicrano, que faz isso, faz aquilo, mas sermos um, ajudarmos uns aos outros, né? E nesse sentido do servir, do trabalhar dentro da comunidade. Ter uma visão ampla, clara e atitude, como eu sempre digo, né? Ter atitude para que a gente possa dar o melhor de nós. A gente precisa ter essa comunhão entre nós. Oração constante, jejum, Santa Missa, confissão, Santo Rosário, Santo Terço, Santo Rosário. Precisamos estar em comunhão. A libertação dos nossos pecados, pecado grave que você tem, né? Você sabe, precisa se libertar disso. Não dá para servir dois senhores, a palavra diz isso muito bem. Ou você serve bem um, ou você serve bem outro. Então, precisamos, né? Sempre digo, repito, não dá para dar aquilo que você não tem. Então eu não posso dizer para o irmão, pare de mentir se eu minto. Olha, não é bom manipular, não é bom mentir, né? Isso não pega bem para você se eu faço essas coisas. Tá bom? E outras coisas a mais que eu não vou citar aqui, porque senão vai falar, ele está falando comigo. não posso, não deu, né? E fica aí essa mensagem, a Sagrada Escritura, sempre na mão, né? Sempre pedindo a Deus discernimento, paciência, né? Eu abri agora aqui, eu vou ler um trechinho, abri aqui pela graça, tá bom? Salmo 26. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida, de quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles meus adversários e inimigos, que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor, e a peço intensamente, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar seu santuário. Que maravilha! Uma coisa só eu peço para o Senhor. Uma coisa só eu peço ao Senhor. Incessantemente habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Devemos estar todos os dias de nossas vidas na casa do Senhor, servindo o Senhor, né? Partilhando com o Senhor, da mesma mesa, da mesma palavra, da mesma comunhão, todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, viu, gente? São vídeos simples, é uma linguagem tranquila, uma linguagem simples, não é uma linguagem teológica, não é uma linguagem, né, difícil, mas uma linguagem fácil de se entender e de partilhar. Eu gostaria que você deixasse sempre seu comentário, o que você achou, o que eu posso fazer para melhorar, né, para a gente, Moisés, vamos falar disso, né, vai ser legal, tá bom? Deus seja louvado e o inimigo acorrentado. Salve Maria Imaculada.